Pode acreditar ou não, mas eu tenho certeza, cara, que você já pecou várias vezes e ficou super frustrado pensando. Cara, por que eu não venço essa tentação, mano? Porque eu sempre fico caindo no mesmo erro. Uma das grandes razões disso é porque você fica tentando sozinho, cara. Que o único jeito de vencer é com a ajuda do Senhor. Então, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar como vencer finalmente essa tentação e reconhecer as suas necessidades que tu precisa de Cristo. O conhecimento humano. Olá, maninhos, paz do Senhor. Como vocês estão? Bom, maninhos, hoje a gente vai abordar um assunto bem, muitas vezes intrigante, né? Bom, pessoal, necessidade de Deus. A primeira etapa desse vídeo, pessoal, vai ser sobre o conhecimento humano. Cara, esses dias eu tava refletindo, mano, pensando, que eu já tinha estudado muito a Bíblia, né? Já tinha visto muitos temas, cara. Temas sobre fé, temas sobre não sentir Deus, temas sobre pensamento. E muitos outros temas que a Bíblia tem muitos conselhos, muitas coisas sobre o Espírito Santo. Mas, cara, muitas vezes, sempre eu notei cristãos e até às vezes eu caí em alguma provação, alguma tentação e ficar frustrado, cara. Pensando, mano, por que eu não consigo? O que falta em mim? E normalmente isso acontece porque a gente tenta com as nossas forças. Não adianta a gente fazer nada se a gente tem força humana, cara. Não adianta saber de tudo se as nossas forças são humanas. Por isso que a gente precisa de Deus. Tanto é que em Provérbios 5, né, eu lembro: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Cara, literalmente é isso que o Senhor diz pra gente não se apoiar no nosso próprio entendimento. O Senhor busca que sim, a gente pratique a sua palavra e que também procura ter amor, fidelidade, caminhar humildemente, né? Mas o Senhor busca que a gente entenda que a gente precisa dele para praticar a palavra dele. A gente necessita de Cristo. Por isso que fala: caminhar humildemente com o teu Deus. Miqueias 6, versículo 8. Então, pessoal, uma das partes mais importantes para você que tá com essa dificuldade de vencer qualquer aprovação ou com muito medo é não se apoiar no seu conhecimento humano, na sua força. Quando a gente fala em buscar a Deus por amor, entender que precisa da necessidade de Cristo, eu não tô falando pra você abandonar todo o conhecimento bíblico que você tem, não, tá? Porque o conhecimento bíblico é algo muito bom, mano, que você tem. Mas sim, eu tô falando pra você entender que você precisa de Cristo, você precisa do Senhor pra conseguir obedecer a palavra dele. Você tem que entender que o Senhor que faz as coisas boas através de você, mas você também tem que se esforçar. Bom, pessoal, essa parte tá mais dedicada pro conhecimento humano. Não fiquem apoiando no próprio entendimento de vocês e nem fiquem sempre tentando ser os melhores, assim, vencer todas as tentações sozinho, porque, cara, vai por mim, pessoal. Quanto você pode tentar resistir o máximo numa tentação que você nunca vai conseguir vencer ela sozinho, cara. E se você conseguir, meio que é um milagre, ainda foi. Então a gente tem que reconhecer essa necessidade que a gente precisa de Cristo para vencer, pessoal. Não se apoiar no nosso próprio entendimento, porque o nosso conhecimento humano é vazio. Mas reconhecer que precisa do Senhor. Então, pessoal, eu acho que essa parte aqui já foi muito boa para esclarecer, tá? Esclarecer mais muito mesmo, para não apoiar no próprio conhecimento humano. Porque, o corpo humano, ele seca. E também, a nossa glória é como uma flor que cai. Então, pessoal, não se apoiem no próprio entendimento. Reconheçam que vocês precisam de Cristo. O conhecimento humano é vazio. Confia. Não tô falando pra você, não. Tô avisando de novo. Não joga todo o conhecimento bíblico que você tem fora, mas sim reconhece a necessidade que você precisa do Senhor para obedecer a palavra, pessoal. Porque todo mundo é pecador. Todo mundo ainda é sujo. O que nos transforma limpo, quem pode nos libertar do pecado é Cristo. Então, pessoal, vamos para a próxima etapa do vídeo. Necessitamos do Senhor. Bom, maninhos, paz do Senhor novamente. Agora já bora para a segunda parte do vídeo, que tá lá em João, capítulo 15, versículo 5, que diz:
Eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Cara, é muito da hora essa parte. Você fala, Jesus é a videira, nós somos os ramos. Sem Jesus a gente não consegue dar fruto. Por isso que o Senhor diz, a gente só é livre por causa de Jesus. Tanto é que até em João 8,36 está até escrito, se eu, pois o Filho vos libertar, serei verdadeiramente livres. Então, galera, a gente só consegue vencer uma tentação, a gente só consegue obedecer a Deus por causa de Jesus. É Jesus que capacita a gente, rapaziada. Literalmente, pra gente conseguir conquistar qualquer coisa sem Jesus, a gente às vezes nem consegue. Quando consegue, é há tempos e tempos. Mas, galerinha, essa parte eu quero dedicar muito, cara, pra você que vive sofrendo numa provação, vive com dificuldade em muita coisa, cara. Entenda que você precisa de Cristo pra fazer qualquer coisa, cara. Não adianta a motivação que você tenha, o seu objetivo, não importa. É só Jesus que vai te fazer ser livre. Entende? Por isso a gente tem que lutar. E uma coisa, galera, que eu vou abordar um pouquinho nesse vídeo, mas eu quero fazer também no próximo vídeo, que é uma coisa que muito cristão, quando entende que necessita de Cristo para tudo, fica meio folgado. Galera, não esqueçam de praticar a palavra, pessoal. Muitas vezes a gente tem muito ensinamento que o Senhor passou pra gente, mas a gente nem pratica. Tanto é que tá escrito aqui em Miqueias 6:8, Ele te deu a conhecer, ó homem, o que é bom, e que o Senhor procura de ti simplesmente praticar o direito, amar a bondade e caminhar humildemente com Deus. Então, cara, lembra esse início aí. Ele te deu a conhecer, ó homem, o que é bom. Quando a gente entende que necessita de Cristo, a gente tem que lembrar que a gente tem que praticar a palavra, galera. Porque, por exemplo, você vê que necessita de Cristo para vencer uma provação. Aí, igual lá em Tiago capítulo 1, versículo 22 a 25, que você fica pensando, tipo, você olha pro espelho e fala, ô maga. Só que depois você sai do espelho e, tipo, esquece tudo. Então, pessoal, eu não tô falando pra vocês ser o master das coisas e nem sempre botar tudo na mão de Cristo. Até pra você andar, você tem que falar, Senhor, faz minha perna dar. Senhor, faz minha perna dar. Não, pessoal. Lembra, pessoal, o que eu tô querendo dizer é que pra gente tem que se preocupar em obedecer a palavra, mas ao mesmo tempo entender que a gente precisa de Cristo pra obedecer. De Cristo pra passar uma aprovação. Qualquer coisinha, a gente precisa de Cristo, pessoal. Então, galera, não tentem vencer provações sozinhos. Não tentem ir na própria força. Cara, lembra daquela provação que você passou? Olhe em todas as provações que você já passou, com dificuldade, tentação, e pensa. Você fechou seu quarto para clamar sinceramente ao Senhor? Você decidiu cantar um louvor? Você decidiu fazer uma oração reconhecendo que isso podia te ajudar? Então, pessoal, não se esqueçam de praticar a palavra com a ajuda de Cristo, entendendo que vocês necessitam de Cristo, tá, pessoal? Essa necessidade de Cristo é até boa pra gente, pessoal. Porque, né? Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E isso faz, né, a gente até ficar um pouco mais calmo, né? Porque a gente meio que entrega a parte pesada pro Senhor e o Senhor fala a nossa parte e a gente faz, entendeu? É uma caminhada, rapaziada. Então, pessoal, lembrem, necessitamos do Senhor pra tudo. Lembra da parábola do jugo? Né? Na verdade, quando Jesus disse lá em Mateus, acho que versículo 28 ao 30, eu não vou lembrar. Lembra, pessoal, lembra disso. A gente entrega tudo que é pesado pra Jesus, pra gente entender que a gente necessita do Senhor para vencer. E o Senhor fala a nossa parte. Normalmente a gente faz a nossa parte, que a gente pensa, entreguei tudo pro Senhor. Agora eu sei que eu vou precisar do Senhor e que o Senhor vai me ajudar. Agora vai. Olha, cara, quanto conhecimento que tu tem aí. Reconhece a necessidade de Cristo. Então, pessoal, o próximo vídeo vai ser sobre praticar a palavra. Eu vou explicar um pouco melhor esse tema. Eu venho aqui, pessoal, pedindo pra vocês, né, compartilhar com alguém para precisar ajudar algum irmão seu que você conhece que tem muita dificuldade com provação, muita dificuldade com isso. Pedir que se vocês pudessem só compartilhar mesmo para espalhar a palavra. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se tiver qualquer duvidazinha, pode comentar no aí que eu vou tentar responder usando a palavra, beleza?
Falou, pessoal, paz do Senhor.